Garcia, que representa nesta sessão o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público do Estado e da União. O senhor vai falar daí? Obrigado. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputados, membros da mesa, um bom dia a todos. Eu serei breve na minha exposição. Em primeiro lugar, ratificarei as observações feitas pelo Dr. Fernando Marcelo Mendes, que se estendem ao Ministério Público. E destacarei apenas 4 pontos, nesses 3 minutos que me foram atribuídos para me pronunciar. O primeiro ponto é o seguinte: o governo propõe a desconstitucionalização do direito à previdência social. Não vou entrar em pormenores técnicos, se é correto ou não, mas o que chama atenção é que o governo está propondo a esse parlamento que constitucionalize leis sem informar quais são essas leis. O que eu digo com isso? De acordo com o artigo 195, parágrafo 11A da proposta, não será concedida isenção tributária em matéria previdenciária. E o artigo 38 da proposta diz o seguinte: todas as leis vigentes até o momento impedem a cobrança de contribuição previdenciária e não poderão ser desconsideradas. Qual é a consequência do artigo 38 da PEC? Este parlamento vai constitucionalizar todas as leis que tratem de isenção previdenciária, redução de alíquota ou de base de cálculo, sem saber que leis são essas. Eu me dedico ao estudo do direito durante toda a minha vida e não seria capaz de dizer que leis são essas de modo exaustivo. Será que algum parlamentar sabe que leis são essas que, a partir de hoje, se tornarão constitucionais, vedando a cobrança de contribuição previdenciária sobre aquelas atividades que foram alcançadas por isenção? Esse parlamento alguma vez aprovou um projeto de lei encaminhado no envelope fechado, sem saber o seu conteúdo? Porque é isto que vai fazer com o artigo 38 da PEC. Ele vai constitucionalizar leis que concedem benefícios tributários na área de previdência sem que essas leis sejam indicadas. Das duas, uma. Ou o governo não sabe que leis são essas, o que eu acho pouco provável, ou não é conveniente dizer que leis são essas. Esses benefícios são justos, são necessários, são adequados, ou só é adequado extinguir o regime de previdência, que é o que está se discutindo aqui. Segundo aspecto, a contribuição extraordinária que será permitida. A nossa Constituição, em seu artigo 141, permite a instituição de tributos de caráter extraordinário para fazer face à calamidade pública, guerra, em uma situação eminentemente passageira. O nome desse tributo é empréstimo compulsório. Ele deve ser restituído. A contribuição extraordinária não será restituída. Ela será definitivamente incorporada aos cofres públicos. O servidor público ele vai arcar com um déficit que ele não deu causa, que ele não sabe o montante e que ele vai ter que pagar por 20 anos. Ele vai arcar com a incompetência do gestor, com o fisiologismo político e, ao final, tudo isso é discricionariedade administrativa. Terceiro ponto que eu tenho a destacar, regime de transição. Aqui, com todo respeito a quem elaborou a proposta, isso se aproxima muito da má-fé. E eu vou dizer por quê. De acordo com a proposta, para a aposentadoria, nós temos a contagem de idade e tempo de contribuição. Uma soma, 86, 96 mulheres e homens, isso vai passar para 100, 105. O que diz a proposta? Que esse limitador de 100, 105, ele poderá ser aumentado quando a expectativa de sobrevida aumentar a partir de 65 anos. O que é a expectativa de sobrevida? A expectativa de vida é o tempo que nós provavelmente viveremos ao nascermos. Expectativa de sobrevida é o tempo que nós provavelmente viveremos após a aposentadoria de 65 anos. Qual é a expectativa de sobrevida hoje na realidade brasileira? 82 anos. Então, hoje, uma pessoa que se aposenta aos 65 provavelmente morrerá aos 82, são 17 anos. Quando o governo diz que ele vai reajustar esse limite constante, inclusive da regra de transição, quando a expectativa de sobrevida alcançar 105 anos, ou melhor, 65 anos, ele está sendo desleal, porque hoje essa expectativa de sobrevida é de 82 anos.
Então, quando o regime de transição chegar aos 100 pontos para a mulher e os 105 pontos para o homem, o governo, no mesmo dia, pode aumentar mais 17 pontos. Será que eu é que não estou entendendo? Eu li o texto 5 vezes, ou eu sou burro, ou tem alguma coisa errada na redação desse texto. Quarto ponto. O regime de previdência, ele não pode ser setorial, ele não pode ser apenas federal, ele tem que ser sazonal e, acima de tudo, ele tem que ter um correspondente nacional. Nós temos uma realidade atual que será atendida, mas ela tem que ser atendida em caráter nacional. A República Federativa do Brasil busca reduzir as desigualdades regionais e nós não temos histórico de apartheid em termos de direitos prestacionais do Estado brasileiro. Nós não temos educação para quem está vinculado à União, de uma qualidade X, e para os demais níveis federativos de qualidade Y. A educação é nacional, a previdência é nacional, a saúde é nacional. As diferenças ficam pelas qualidades pessoais de cada um, não porque o poder público federal é superior ou inferior ao estadual e é superior ou inferior ao nacional e ao municipal. Nós estamos trabalhando com cidadãos brasileiros e não podemos ignorar isso. Deixar aos estados, às aristocracias locais, muitas vezes dominadas por objetivos menos nobres, a regulação da sistemática previdenciária é um desserviço ao povo brasileiro. A reforma, ou ela é nacional, ou ela não deve ser realizada. O governo vai criar cidadãos de segunda classe dentro de um mesmo território, quando um dos seus objetivos fundamentais é reduzir as desigualdades regionais e tornar o nosso povo cada dia mais harmônico. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Emerson. Eu passo a palavra.